Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. Primavera, na cidade de Ipatinga, ao leste de Minas Gerais. Dentro da sala de aula, as crianças aguardavam apreensivas pelo toque da campainha da escola. Elas esperavam o momento de retornarem para casa. O sinal toca, e a professora grita chamando a atenção dos alunos e dava orientações para saírem devagar e sem empurra-empurra no corredor. Palavras ao vento. Ao saírem da sala, era colocada em prática a competição para ver quem chegaria primeiro até o portão. Meninos e meninas corriam todos os dias, querendo retornar rápido para suas casas. Naquele dia, um grupo de 5 crianças insistiam tentando levar com elas, num passeio ao Parque Ipanema, o Joãozinho, filho de homem ruim. O pai daquele menino não permitia que ele levasse amiguinhos na casa dele. E ele também era impedido de visitar seus colegas de escola. Joãozinho tinha 12 anos de idade e ainda não conhecia o parque da cidade. Ele ficou indeciso. Uma parte dele queria ir com os amigos, mas tinha medo que o pai dele descobrisse e ele apanharia pela desobediência. Havia também um medo psicológico causado pelo pai, que falava sobre um bicho-papão que se esconde dentro do quarto da criança desobediente e durante a noite sai do esconderijo para comer a criança rebelde. Os amigos do Joãozinho conheciam aquela história e, diante da indecisão do menino, começaram a fazer chacotas contra ele e falavam que não conseguiam acreditar que ele tinha medo da história que servia somente para assustar bebês. Na verdade, o que assustava não era o tal bicho-papão, e sim temia pela surra que levaria se o pai dele descobrisse aonde ele foi naquele dia. E os amiguinhos continuaram insistindo, dizendo que voltariam logo, e que o pai dele nem ficaria sabendo que ele chegou mais tarde na casa. Seu pai está no trabalho, lembravam eles. Joãozinho não resistiu e acabou cedendo ao convite, e todos saíram da direção do Parque Ipanema. Mas algumas coisas seriam descobertas aquele dia, que não era de sorte, nem para o menino e nem para o puritano do pai dele. Quando o grupo de amigos passaram diante de um barzinho, Joãozinho ficou pálido e começou a tremer de medo. Depois que olhou e viu quem estava sentado ao redor de uma mesa, acompanhado de uma mulher, bebendo e comendo na hora do almoço. Joãozinho pensou em sair correndo e tentava se esconder entre seus amigos, mas, infelizmente, ele foi visto pelo pai, que estava dentro daquele bar. O homem, que já se encontrava um pouco embriagado, levantou-se gritando, e ele chamou o menino, e enquanto saía do bar, aproveitava para retirar a cinta. O embriagado segurou o filho e começou a bater nele diante das outras crianças. A mulher, que estava com o pai do Joãozinho, saiu correndo e pediu para o homem parar de bater no menino. Chorando e muito envergonhado, o menino iniciou a caminhada de volta para a casa dele, e o homem gritava, dizendo que mais tarde eles conversariam. Ao chegar dentro da casa, o menino foi recebido pela irmãzinha, que correu chamar a mãe ao vê-lo chorando. A mulher veio imediatamente ao encontro do filho. Depois de saber o que aconteceu, a mãe colocou as 2 crianças dentro da casa e foi até o barzinho para saber quem era a mulher que estava acompanhando seu marido. Mas o bar ficava a uma distância de uns 20 minutos de caminhada, e no momento que a esposa enraivecida chegou no local, o marido dela e a outra mulher já não estavam naquele lugar. Quando chegou a noite, o homem voltou para casa. E antes de entrar, ele chutou o cachorro que veio ao encontro dele. Depois, ele deu murros na porta e gritou, chamando Joãozinho de filho do diabo. O menino sabia que ia apanhar, e depois que viu o pai dele pegar o cordão do ferro de passar, ele correu,
mas o homem, mesmo embriagado, conseguiu segurar o menino pelos cabelos. A mulher tentou interferir, mas foi agredida pelo marido. Então, ela disse que iria chamar a polícia, mas o embriagado fez ameaças contra ela e as crianças. Alguns minutos depois, a mãe levou as duas crianças até o quarto, onde Joãozinho dormia, e ficaram chorando até o momento que o marido dela chegou na porta e falou para ela e a menina saírem. E ele praguejou dizendo que o menino iria receber naquela noite a visita do bicho-papão, que viria acertar as contas com ele. E antes de sair do quarto do menino, o homem tirou a lâmpada para impedir que o Joãozinho a deixasse acesa. O que aquele homem não sabia é que não era o garoto quem seria visitado naquela noite, e sim ele mesmo. Durante a madrugada, o menino não conseguia dormir devido às dores no corpo, e ele começou a ouvir ruídos dentro do guarda-roupas. Mas ficou tranquilo, porque de vez em quando apareciam ratos na casa. Mas, para sua surpresa, o que sairia daquele móvel era muito maior que um simples roedor. Não demorou muito tempo para o menino perceber que a porta do guarda-roupa estava se abrindo. Ele cobriu a cabeça e ficou olhando por debaixo da coberta. Logo viu um vulto grande e pensou que era o bicho-papão. Com medo, o menino tremia e chorava baixinho. Quando viu a porta do quarto se abrindo, ele espiou novamente. E a pouca luz que entrava pela vidraça da janela daquele quarto permitiu que ele visse um ser encapuzado, levando uma alfange na mão. Joãozinho pensou que aquele vulto podia ser um ladrão, que se escondeu no guarda-roupa e esperou até todos dormirem para poder sair da casa. Preocupado com a irmãzinha, o menino levantou-se bem devagar e seguiu o desconhecido, mas aquele ser não entrou no quarto da menina. Ele foi até onde os pais do garoto estavam dormindo. Aconteceu que, para ouvir o filho chamando, se por acaso ele precisasse, a mãe deixou a porta do quarto dela entreaberta. Enquanto isso, antes de seguir até o quarto dos pais, o menino foi verificar se estava tudo bem com a irmã dele. Depois ele saiu enquanto ouvia barulho de alguém vomitando. Ele correu e, ao chegar diante da porta do outro quarto, viu o vulto puxando os pés do pai dele, que estava agonizando. Joãozinho gritou chamando a mãe, enquanto aproximou-se do interruptor para acender a luz. No mesmo instante que o quarto ficou iluminado, assustadoramente o vulto sumiu. A mulher levantou-se rapidamente e socorreu o marido, que estava sendo sufocado pelo próprio vômito. Depois, ela foi até a cozinha e, quando voltou, trouxe uma bacia com água e uma toalha para limpar o rosto e o pescoço do homem. Ele já estava sentado na cama e a mulher ficou em pé, segurando a bacia diante dele para que o esposo pudesse lavar-se. Ao tocar na água, o homem sentiu que ela estava fria. Irritado, ele arrancou a bacia das mãos da mulher e depois jogou aquela água no rosto dela. E a chamou de idiota, dizendo que ela precisava trazer água quente e não gelada. Antes de sair, a mulher pegou a toalha, secou o chão e somente depois saiu com o menino, enquanto o marido dela foi ao banheiro tomar banho. No resto daquela noite, a mulher ficou deitada no sofá da sala. Na manhã seguinte, o pai do Joãozinho o impediu de ir à escola. Provavelmente sentiu medo que alguém descobrisse o que ele fez. Durante o café, a esposa perguntou a ele sobre a mulher que o acompanhava no bar no dia anterior. Como resposta, o homem disse que o Joãozinho ia apanhar muito por ficar inventando coisas, e em seguida passou a mão sobre a mesa e derrubou tudo o que estava sobre ela no chão. A mulher, que também foi jogada no chão, falava para o esposo que, se ele não mudasse suas atitudes, ela e as crianças iriam embora daquela casa. O homem sorriu com ironia e disse para ela aproveitar que estava com a boca aberta para limpar com a própria língua aquela sujeira na cozinha. Em seguida, ele saiu e foi para o trabalho. Depois que o homem saiu, a mulher chamou as crianças da sala
e o Joãozinho falou a ela sobre o vulto que ele viu saindo do guarda-roupa e disse que acreditava que era o bicho-papão. A mãe respondeu que bicho-papão não existe e disse que aquele ser era um espírito maligno chamado ceifador. Em seguida, a mulher ajoelhou-se e pediu para as crianças fazerem o mesmo. E ela orou pedindo proteção a Deus em favor da família dela. Inclusive, citou o nome do esposo e fez uma petição para que ele abandonasse o vício. Na próxima noite, o homem chegou embriagado novamente e agrediu a esposa e as crianças. Depois ele foi até o quarto e logo retornou amaldiçoando e queria saber quem havia desenhado uma alfange na parede perto do guarda-roupa dele. Em seguida, a mulher e as crianças foram olhar a imagem, mas a parede estava limpa. Durante a madrugada, aquele homem seria visitado novamente pelo vulto perturbador. Mas dessa vez ele acordou e viu aquele ser que vestia uma capa e capuz em pé e parado ao lado da cama, e na mão dele havia uma alfange. Ao ver o vulto do ceifador, o homem gritou e levantou-se, mas caiu ao tentar sair correndo. A esposa dele, que dormia com as crianças, foi verificar o que estava acontecendo, mas ao entrar naquele quarto, ela foi agredida novamente pelo marido, que a acusava, dizendo que era ela quem estava tentando assustá-lo. Cansada de ser maltratada, a mulher esperou o marido pegar no sono novamente, juntou algumas roupas dela e das crianças e foram embora. 20 anos após aqueles acontecimentos, João saiu de São Paulo e foi até a cidade onde ele morava com a família durante a infância. Mas o pai dele não estava lá, e os novos moradores daquela casa disseram que compraram aquele imóvel de uma mulher há muitos anos. O rapaz seguiu então até a casa de uma tia, em busca de notícias do pai dele. A tia explicou que depois da separação, o irmão dela ficou desempregado, a mulher que morou com ele o obrigou a vender a casa, e depois que o dinheiro acabou, ela o abandonou. A tia do João disse também que durante um ano ela recolheu o irmão na casa dela, mas ele sofria transtornos mentais agravados pelo vício, e aquilo o tornava muito violento, e ele falava que via um vulto com roupas escuras, e era isso que o fazia beber, e ele falava também que alguém tinha feito macumba para perturbá-lo. Ela disse que o pai do João virou mendigo e foi viver na rua. Durante alguns dias, João permaneceu em Minas Gerais, na cidade de Ipatinga, procurando pelo pai dele. Alguns mendigos disseram que chegaram a conhecê-lo, mas num certo dia, aquele homem desapareceu e ninguém mais sabia do seu paradeiro. Antes de voltar para São Paulo, João deixou com a tia dele endereço e número de telefone para que o pai pudesse encontrá-lo. Mas aquele homem nunca mais deu sinal de vida.